Fala pessoal, Rodrigo Sângelo, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é um vídeo diferente. Muita gente está me perguntando sobre eu não falar mais sobre Portugal. Vai fazer 8 anos agora que eu estou morando em Portugal com minha família. Quem já viu a playlist, quem acompanha a família Sângelo já há alguns anos, sabe da nossa trajetória, do nosso percurso, como foi o nosso começo aqui em Portugal, vários ciclos que começaram e se encerraram também aqui em Portugal. E eu só tenho que agradecer, por tudo que Deus fez na nossa vida aqui em Portugal. Os meus filhos cresceram aqui nesse país. O Arthur já vai fazer 11 anos, quer dizer, Arthur chegou aqui em Portugal com um pouquinho mais de 2 anos. Então é assim, o Simon, a Vitória, a Ana Lívia, o Pedro, poxa, a Maria Luísa, enfim, foi muitas experiências maravilhosas aqui. Mas vocês sabem que de um tempo para cá eu realmente parei de falar sobre tanto Portugal, Eu vou explicar para vocês por que eu parei de falar sobre Portugal. A minha trajetória aqui em Portugal com a minha família foi aquele período de adaptação, falando sobre as leis do país, imigração, como foi o nosso começo aqui em Portugal. E nisso a gente serve de espelho para outras pessoas. A gente acaba influenciando pessoas que acabaram vindo morar aqui em Portugal também. Só para você ter uma noção, os meus irmãos, todos os meus irmãos hoje vivem aqui em Portugal. Eu tenho um sobrinho que vive aqui em Portugal, eu tenho um primo que já veio morar aqui em Portugal, muitos seguidores que vieram morar aqui em Portugal, influenciados diretamente pela minha história. Uma história de superação, um brasileiro que veio para Portugal com 6 filhos, conseguiu dar a volta por cima, conseguiu se superar, o improvável que Deus, por misericórdia, acabou me abençoando aqui nesse país, com muito trabalho, com muita dedicação, e eu compartilhei a minha história, sempre compartilhando a minha história com vocês. E uma história que gera motivação nas pessoas, que acaba gerando fé e expectativa na vida de muitas pessoas acabam vindo aqui para Portugal também, desde quando eu vim para cá, no finalzinho aí de 2017. Muitas coisas nesse período de lá para cá aconteceu na minha vida. Principalmente quando eu me encontrei no meu propósito de vida. Vocês sabem que sou muito ligado a Deus, sou muito ligado à palavra do Senhor Deus, e eu sempre quis compartilhar a minha fé com as pessoas, porque eu acho que a coisa mais importante na vida de uma pessoa é a fé. Ela saber lidar com seus problemas por meio da fé. Porque a fé é uma força, A própria Bíblia diz que a fé, ela só pode se materializar na nossa vida dependendo daquilo que a gente ouve. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu sempre fui uma pessoa ligada com Deus. As pessoas sempre perguntaram: Sângelo, você e a Mércia, você e as crianças são pessoas de fé, são pessoas determinadas. Quantas pessoas voltaram para o Brasil, quantas pessoas desistiram dos sonhos, quantas pessoas voltaram para trás, mas vocês permaneceram, porque não foi fácil o nosso começo aqui realmente, de noites sombrias, decepções, problemas, frustrações, foram uma série de coisas que nós tivemos que nos superar e resistir a isso tudo e conseguir atingir os nossos objetivos. Eu deixei de falar sobre Portugal porque na altura em que eu vim para Portugal existiam mecanismos que acabavam facilitando a vida de pessoas aqui em Portugal. E por ver muitas pessoas indiretamente ou diretamente se iludindo com isso e vindo para o país sem preparação nenhuma, sem conhecer pessoas, sem ter ideia do que iria se encontrar aqui, isso foi começando a me gerar um peso na minha consciência e eu falei com a Mércia: eu acho que esse ciclo vai se encerrar. Posso comentar sobre minha vida? Sim, quero continuar fazendo alguns vlogs aqui, falando do nosso dia a dia, das coisas que estão acontecendo aqui em Portugal, mas diretamente sobre o país, sobre a forma de você vir morar aqui, sobre você se planejar para vir aqui. Eu acho que devido a tudo isso que está acontecendo, mudanças na lei, pessoas que não conseguiram se legalizar, pessoas que para se legalizar agora vai precisar ter recurso financeiro, arrumar um advogado, famílias que infelizmente não se adaptaram, pessoas que se decepcionaram, casamentos que acabaram aqui nesse país. Imigrar não é uma tarefa fácil, Não é uma tarefa fácil. Então eu acho que eu tinha que encerrar esse ciclo na minha vida,
Por isso eu deixei de falar diretamente sobre Portugal, porque as pessoas elas têm que entender que quando Deus tem que te abençoar, Ele vai te abençoar onde você estiver. E demorou muito tempo para eu entender isso, sabe? Tem muitas pessoas no Brasil, tem muitas pessoas no seu país de origem que estão conseguindo dar a volta por cima, estão conseguindo vencer, estão conseguindo se reinventar novamente com determinação e fé em Deus. Não é o país que vai mudar você, mas a primeira mudança que acontece é na mentalidade. Porque tem pessoas que chegam aqui em Portugal e faz aquilo que jamais faria no Brasil. Tem pessoas que jamais no Brasil cuidaria de idoso, encararia as obras, sabe, trabalharia em serviços pesados, sairia de um turno, iria para outro turno, enfim. E você observa que eu posso falar do Brasil, porque é o país de onde eu vim, que é um país de uma dimensão gigantesca, é um país que sempre está gerando oportunidades para aqueles que estão em busca de oportunidade. Não é à toa que você, no seu bairro, na sua cidade, você conhece alguém que saiu do nada, começou com um pequeno comérciozinho e hoje tem um grande comércio. Pessoas que começou como vendedor ambulante e hoje tem a sua própria loja. Pessoas que começou a vender salgado na rua e hoje tem a sua lanchonete. Enfim, o Brasil é um país de várias dimensões. O Brasil é um país admirável. E hoje, o que as pessoas fazem? Elas pegam a minha informação e talvez elas acabam se iludindo com a informação que eu vou passando e cria, às vezes, da sua mentalidade dizendo eu só vou dar certo se eu for para a Espanha, eu só vou dar certo se eu for para a França, se eu for dar certo se eu for, sabe, para os Estados Unidos. E nesse sonho de imigrar de um país para o outro, você vê muitas pessoas que venderam tudo que tinha no Brasil, pagaram o coiote, atravessaram, o México, enfrentaram vários desafios para agora chegar nos Estados Unidos e ser deportado. Ou seja, você volta pior do que você veio. É com essa cautela, é com esse pensamento que eu entendi que está na hora de colocar o pé no freio e eu parar de falar diretamente sobre imigração aqui em Portugal. Portugal é um país maravilhoso, infelizmente está vivendo um momento muito difícil agora, está muito complicado se legalizar. Se você que está no Brasil pensa em vir para Portugal, eu quero que você pense 10 vezes antes de você tomar essa atitude. Eu quero que você analise principalmente as informações que você está coletando, porque tudo aquilo que você ouve, sabe, você vai acabar se baseando naquilo. Então não vá no que uma pessoa está dizendo, o que o outro está dizendo, o que o A, B, C está dizendo, não. Vem em cima de uma realidade. Hoje, para chegar no país, você tem que chegar legalizado, com visto, com dinheiro e com muito recurso para você viver. Agendas estão absurdas. Conseguir documentação está difícil. E acredite se quiser, pasmem, todos os dias tem brasileiros chegando aqui em Portugal. Tem brasileiros me pedindo trabalho aqui em Portugal. Tem pessoas que mandaram documento e quando a gente manda o documento para o escritório, para a empresa, para fazer uma análise, a pessoa não tem manifestação de interesse, a pessoa não tem CPLP, a pessoa não tem dinheiro para pagar um advogado e essas pessoas estão aqui em Portugal. E a grande questão, se não tem documento, não pode ter contrato. O que acontece? Essa pessoa tem que trabalhar ao negro, tem que trabalhar um serviço que não dá contrato, sem seguro, sem o respaldo da segurança social, ou seja, se essa pessoa ficar doente, se essa pessoa sofrer um acidente, se essa pessoa tem um problema, alguma dificuldade, a situação dela será muito precária aqui. Infelizmente, acaba tendo uma situação de pessoas que estão aqui em Portugal hoje com dinheiro até para voltar para trás, para voltar para casa. Isso aqui não é um vídeo para você ter medo ou para você ficar amedrontado. Vocês sabem o quanto eu sempre incentivei e continuo incentivando, falando que Portugal ainda é um país maravilhoso para quem já está aqui, para quem já está com a vida estável, para quem está trabalhando, para quem que veio um casal, para quem já está aqui com um casal, que é um casal, que ambos estão trabalhando, ambos estão com documentos, mas não é a realidade de todos. Pensando nisso, como eu tenho o Daniel, que é um sobrinho que está vivendo comigo aqui, né, Daniel? Daniel tá aí, né? Não dá para vocês ver. Tá o Simon Lex aqui na minha frente. Hein, Simon? Tá o Arthur aí, ó. Não, tá a família toda com a gente aqui. Tá a Vitória aqui. E aí, galera? Aí, Vitória aqui, ó. Mostra a Vitória aí. E aí, Vitória? E aí, gente, tudo bem com vocês? Muita coisa mudou, né, Vitória? Muita coisa mudou.
Muita coisa muda. Muita família que está aqui, que não conseguiu se adaptar, não conseguiu se legalizar. E volta para trás, né? E volta para trás, né? Infelizmente. Então é assim, a Vitória é uma excelente comunicadora, pessoal. A Vitória vai fazer vídeo com o Sângelo aqui também. O que acontece é o seguinte, então, por isso que eu parei de falar sobre Portugal. Eu não quero que você se iluda, eu não quero jogar um balde de água fria no teu sonho, mas eu não quero que você se limite simplesmente em que sua vida só vai dar certo se você romper e sair do Brasil e vir aqui para Portugal. Pelo contrário, se você já está aqui em Portugal, se você está aqui em Portugal e você quer vencer aqui nesse país, eu peço para que você faça uma autoanálise da sua vida, para que você busque meios, maneiras, principalmente de conectar com pessoas que estão com a mesma visão que você, de crescimento, procurando uma oportunidade nova, uma visão nova, procurando custo-benefício, tá bom? Principalmente pessoas que têm uma mente de crescimento, pessoas que pensam em crescer, pensam em vencer. Porque a pior coisa que tem é você estar perto de pessoas que pensam só negativo, pessoas que só sabem falar mal do país, pessoas que só sabem criticar, pessoas descrentes, pessoas desacreditadas. Eu te aconselho a uma coisa, a você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar em Deus de todo o seu coração, pegar você, pegar a sua família e falar, se a gente quer continuar nesse país, está na hora agora de a gente criar um planejamento, está na hora agora de a gente buscar novas oportunidades, novos meios, firmar, se enraizar aqui nesse país, mudar os nossos pensamentos e, acima de tudo, colocar Deus em primeiro lugar, para que as coisas deem certo para você. Acredite nessa palavra que eu estou te falando. Pensando nisso, eu tenho um canal de oração. Vocês sabem, se você não sabe, eu tenho um canal de oração que eu estou orando todos os dias pelos imigrantes aqui de Portugal, pelos imigrantes que foram para a Europa, pelos imigrantes que estão na Bélgica, pelos imigrantes que estão na Espanha, por você que é imigrante, que está aqui em Portugal, independente da sua nacionalidade, você que é angolano, que é africano, que é espanhol, que é ucraniano, que é paquistanês, que é indiano, eu tenho orado para que Deus abençoe você, para que Deus abençoe a sua casa, para que Deus abençoe a sua família. Muitos saíram do seu país porque estavam numa situação precária lá. Eu peço para que você procure meios. Existem associações, existem entidades que podem estar te ajudando. Tá? Não deixe o problema bater diretamente na sua porta. Comece a se movimentar agora. Não seja mais aquela pessoa acomodada, tá bem? Eu desejo toda a sorte de bênção para você, que dê tudo certo para você, mas o meu ciclo diretamente sobre falar sobre Portugal, eu vou encerrar por aqui. Vou dando umas pinceladas falando sobre minha vida, falando sobre minha casa, falando sobre minha família, falando sobre a minha regra de fé, falando sobre o que Deus fez na minha vida, falando que se você tiver fé, esperança, se você tiver uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, se você quiser realmente crescer, acredite, independente de onde você estiver, se você não mudar os seus pensamentos, deixe de ser crítico. Deixe de ser crítico. Deixe de ser uma pessoa que pensa só negativo. Deixe de ser uma pessoa que inveja as coisas do outro. Deixe de ser orgulhoso. Seja humilde. Seja ser humano. Seja uma pessoa que busque melhorar a si próprio. Não precisa falar, gritar para os quatro cantos. Faça a sua parte. Se conecte com a sua família, se conecte com a sua esposa. Busque a Deus. Muda a rota de vida para você ter resultados diferentes. Se você fizer as mesmas coisas que você fez o ano passado, você vai colher os mesmos resultados. Pensando nisso, eu encerro meu ciclo aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Família Sângelo tá bem, graças a Deus. Hoje eu alinhei o propósito de vida com o destino que Deus tinha para mim. Hoje eu me sinto realizado, fazendo o que Deus colocou no meu coração, continuo trabalhando, continuo fornecendo mão de obra, muitos brasileiros, angolano, indiano, que continuam trabalhando comigo. Estou muito feliz aqui. O que eu posso fazer para ajudar, o Sângelo sempre vai fazer para ajudar, mas hoje eu entendi que a minha vida não faz sentido se eu não estiver debaixo de uma direção. E eu já ouvi muitas pessoas, eu já errei muito nessa vida, mas eu decidi errar menos. E errando menos é quando eu deixei de viver, mas deixei o Espírito de Deus viver na minha vida. E isso é o mais importante. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E para você que ficou comigo até o final, todos os dias eu oro aqui em Portugal. Deus botou no meu coração.
todos os dias eu tenho orado aqui por esse país, por todas as famílias. O primeiro link na descrição aqui, ó. Eu oro, eu faço um devocional, eu falo da palavra de Deus, e isso tem gerado resultado na vida de muitas pessoas aqui em Portugal, no Brasil. Pessoas estão agradecendo, e isso é muito gratificante para mim. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Um grande abraço do Rodrigo Sângelo aí. Fique com Deus.